Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Nós estamos lendo agora o livro de Esther. Convido você, se não for inscrito, a se inscrever no canal. E se você quiser acompanhar a leitura, eu lembro você de acionar ali o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos então, neste momento, para o conteúdo de hoje. Esther, capítulo 2. Esther é proclamada rainha. Algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero, Xerxes, havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo o que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse em todo o reino belas jovens virgens para o rei. Versículo 3. E que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Sussã. Ali permaneceriam sob a tutela de Hegai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. Versículo 4. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei, e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Versículo 5. Entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim chamado Mardoqueu, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, vivia na cidade de Sussã. Então, depois que nós vimos aqui no capítulo anterior que a rainha, que era Vasti, irritou, ela se recusou a ir até o rei, ele ficou furioso, indignado. Aí o rei Xerxes, ele promulgou, foi publicado em todo o seu império, que todas as mulheres darão ainda mais honra aos seus maridos, do mais rico e mais pobre, ao mais pobre. E agora, mais tarde, passado esse acontecimento, passado esse tempo, quando a indignação do rei passou, ele se lembrou de Vasti e de tudo o que havia ocorrido, e inclusive do que ele próprio tinha decretado a respeito dela e da sua punição, ou seja, Vasti não voltaria mais ao palácio, ela seria substituída, como veremos aqui, estamos vendo. E aí os conselheiros do rei sugeriram que procurasse em todo o reino mulheres belas, virgens, para o rei Xerxes. E que o rei nomeasse oficiais, em todas as províncias ali do reino, com a missão de trazerem todas essas mulheres lindas, moças lindas, trouxessem ali ao harém da cidade. E ali elas iam permanecer sob a tutela de Hegai, um oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde essas mulheres
deveriam receber ali um tratamento completo de beleza. E a moça que mais agradasse aos olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Então essa proposta agradou ao rei e ele determinou que colocasse essa ideia em execução. Aí nós vamos ver, como nós lemos no versículo 5, nessa época, entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, vivia na cidade de Susã. Aí versículo 6, ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Joaquim, rei de Judá. Versículo 7. Mardoqueu era pai de criação de sua prima, Adassá, também conhecida como Ester, em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Ester era uma moça muito bonita e atraente. E Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais e a tratava com todo carinho como filha. Versículo 8. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Susã e confiadas a Hegai. Ester também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pela casa das mulheres. Versículo 9. E Ester agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la. E logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei que passaram a servi-la. Então, Xerxes transferiu Ester com suas servas para o melhor aposento do harém. Contudo, Ester não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de falar sobre isso. Veja que Ester é apresentada pela primeira vez com seu nome hebraico, Adassá ou Adassa, que significa murta. Murta. Seu nome, entre aspas, gentil era Ester, derivado do nome da famosa deusa Istar. Sua beleza física lhe deu vantagem para substituir Vasti. Aí continuando, versículo 11. Todos os dias Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Ester, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia. Versículo 12. Em chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Xerxes, ou Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era de 12 meses, 6 meses com óleos de mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos. Versículo 13. Então a moça era encaminhada à presença de Xerxes
e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Da casa das mulheres para o palácio do rei. Versículo 14. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para uma outra ala do harém. Retornava para uma outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial do rei responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Versículo 15. Quando chegou, portanto, a vez de Adassá bate Abihail, Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, tinha e que a tinha adotado como filha. Vou ler novamente, versículo 15. Quando chegou, portanto, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Ester causava boa impressão, logo à primeira vista, a todos a quem era apresentada. Ester causava boa impressão, logo à primeira vista, a todos a quem ela era apresentada. Versículo 16. Então ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. Então, chegou a vez de a rainha, a Ester, se apresentar. Então ela foi encaminhada à presença do rei. E o que aconteceu? Vamos ver, versículo 17. E o rei se apaixonou por Ester e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Ester a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Versículo 18. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam, em homenagem a Ester. Determinou que este fosse um dia de celebração, livre de qualquer trabalho, e promulgou um indulto geral em todas as províncias e presenteou a muita gente como expressão da sua felicidade e generosidade real. Versículo 19. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Versículo 20. Ester havia mantido segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Versículo 21. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam falando alto
indignados e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Estavam indignados e estavam tramando uma maneira de tirar a vida do rei. Versículo 22. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Ester. E ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Versículo 23. Depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os 2 conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. Então, veja só, a história de Ester toma um novo rumo quando Mardoqueu descobre essa conspiração, para assassinar o rei Assuero ou Xerxes. Mardoqueu informou o rei por meio da rainha Ester. Ester não apenas era o melhor contato de Mardoqueu com o rei, como também o fato dela ter transmitido estas notícias deve tê-la estimado aos olhos de Assuero. Em termos da narrativa, esta seção da história monta o palco para a atrasada homenagem de Mardoqueu às custas de Amã, capítulos 6 e 7. A aparente menção mundana do incidente estar escrito no livro de Crônicas serve como parte importante do enredo, sendo base para a posterior descoberta de Assuero de não ter honrado Mardoqueu. Capítulo 6, versículo 1 ao 3.